Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral dessa quarta-feira, 17 de junho. Nos estúdios, Silvana e José. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Santo Padre introduziu a audiência geral com saudação litúrgica, com o sinal da cruz. Agora a leitura do Êxodo em várias línguas, iniciando pelo italiano. Êxodo 32, capítulos 11 a 14. Vamos ouvir. Accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele i tuoi servi. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie. O Santo Padre continua a sua série de catequeses sobre a oração. E hoje teremos a sétima catequese dedicada à oração de Moisés. A leitura agora em francês. Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Próxima leitura que será feita em inglês. Estamos transmitindo diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico. Moses begged the Lord his God and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought forth out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Turn from your fierce wrath and repent of this evil against your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants. The Lord repented of the evil which he thought to do to his people. The word of the Lord. Próxima língua, são as línguas tradicionais da audiência geral, será em alemão. Lesung aus dem Buch Exodus. Mose aber besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte, wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Unheil reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Depois da língua alemã, teremos agora o espanhol e, na sequência, o português. Lectura del libro del Éxodo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Monsenhor Bruno Lins, a leitura em português. Leitura do livro do Êxodo. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito, com o vosso poder e a força de vossa mão? Aplaque-se o vosso furor, e abandonai vossa decisão de fazer o mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos.
E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Palavra do Senhor. Próxima leitura será em árabe. Essas são as línguas tradicionais das quartas-feiras. قراءة من سفر الخروج. فاسترضى موسى الرب إلهه وقال: يا رب، لما يضطرم غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد قديرة؟ ارجع عن اضطرام غضبك واعدل عن الإساءة إلى شعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك. فعدل الرب عن الإساءة التي قال إنه ينزلها بشعبه. كلام الرب. E a última língua tradicional é o polonês. E depois teremos a síntese da catequese do Santo Padre nessas línguas. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. E agora teremos a catequese do Papa Francisco em italiano. Como dissemos, a série de catequeses dedicada à oração, essa é a 7ª catequese, hoje dedicada à oração de Moisés. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom Nel dia. nostro itinerario sul tema della preghiera, No nosso itinerário sobre o stiamo tema da rendendo oração, conto che Dio damos-nos conta de non que ha mai Deus amato avere nunca a che gostou fare de lidar com orantes fáceis. e nemmeno Mosè sarà un Nem sequer interlocutore Moisés será um interlocutor fraco, fin dal primo giorno della sua desde o vocazione. primeiro dia da sua vocação. Quando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallito. Quando Deus o chama, Moisés é humanamente um Il libro fracasso. dell'Esodo ce lo O livro do raffigura Êxodo nella terra di representa-o Madian, na terra de come un Madian como fuggiasco. um fugitivo. Da giovane aveva provato pietà per la Quando sua era gente, jovem, sentira pena do si seu era povo, anche schierato levantando-se in difesa também em degli defesa oppressi, dos oprimidos. ma presto scopre che nonostante i buoni Mas depressa propositi, descobre que, apesar dalle das sue boas mani non intenções, scorra giustizia, das suas mãos semmai não violenza. brota justiça, mas, pelo contrário, violência. Ecco frantumarsi i sogni di gloria. Eis que se desintegram os sonhos Non è de più glória. un funzionario Moisés já não é um funcionário promissor, destinato ad una destinado a rapida uma carreira rápida, ma uno che si è giocato le mas alguém que teve opportunità e ora oportunidades pascola e que un agora reduce apacenta um che rebanho non è nemmeno que nem sequer é seu. ed è proprio nel silenzio del deserto E é di precisamente no Madian silêncio do deserto de Madian que Deus convoca Moisés rivelazione del rovetto para a ardente. revelação da sarça ardente. Io sono il Dio de tuo padre, Eu sou o Deus do il teu Dio di pai, Abramo, o Deus de il Abraão, Dio di Isacco, o Deus de il Isaac Dio di Giacobbe. e o Deus de Jacó. Mosè allora si coprì il Então volto Moisés escondeu o perché rosto, aveva paura pois di não ousava guardare olhar al para Signore. Deus. A Dio che parla, che lo invita a A prendersi Deus que nuovamente fala, cura del popolo di que o Israele, convida a cuidar Mosè novamente do povo oppone de le Israel, sue paure, Moisés supõe os seus le medos e sue objeções. obiezioni. Não é digno daquela Non missão. è degno di quella missione. Non conosce il nome di Dio. Não conhece o nome de Non Deus. verrà creduto dagli israeliti. Os israelitas Ha não una acreditarão lingua nele. balbetta, Tem uma língua que spianata gagueja. obiezioni. La parola che fiorisce più spesso A sulle palavra que labbra di floresce mais Mosè frequentemente in nos ogni lábios de preghiera che Moisés, rivolge a em Dio cada oração è que la dirige a domanda Deus, é a perché? pergunta: por quê? Perché mi hai inviato? Por que me Perché vuoi enviastes? liberare questo popolo? Por que quereis libertar este povo?
Nel Pentateuco c'è perfino un passaggio No drammatico Pentateuco, há até um dove trecho Dio dramático rinfaccia a onde Deus Mosè repreende la sua Moisés pela mancanza sua di falta de fiducia, confiança, mancanza che gli falta que impedirà o impedirá l'ingresso nella de terra entrar na promessa. terra prometida. Con questi timori, con questo cuore che spesso Com esses vacilla, temores, com esse coração come que muitas può vezes vacila, pregare Mosè? como pode rezar Moisés? Anzi, Mosè Antes, Moisés appare uomo come noi. parece um homem como nós. Anche questo succede a E noi. isso acontece conosco Quando abbiamo dei quando dubbi, temos come dúvidas. possiamo pregare? Mas como podemos rezar? Non ci viene di pregare. Não vem a vontade de rezar. Ed è per questa sua debolezza, E é com a sua oltre che per la fraqueza e sua também com forza, a sua força che noi rimaniamo colpiti. que ficamos impressionados. Incaricato da Dio di trasmettere la legge al suo popolo, Encarregado por Deus de fondatore del transmitir a culto lei ao seu divino, povo, fundador mediatore do dei culto misteri divino, più alti, mediador dos non mistérios per mais questo altos, motivo não é por cesserà esse di motivo que ele deixará trattenere de manter stretti legami di estreitos vínculos de solidarietà con solidariedade il suo com popolo, o seu povo, specialmente especialmente nell'ora della na hora da tentazione tentação e e do del peccato, pecado, sempre attaccato al popolo. sempre próximo ao povo. Mosè mai Moisés ha perso la memoria nunca del suo perdeu popolo. a memória do seu povo. Questa è una grandezza dei E isso pastori. é uma grandeza dos pastores. Non Não dimenticare il esquecer popolo, o povo, non dimenticare não le esquecer radici. as raízes. Come Paolo Como Paulo dice al suo diz amato ao seu amado giovane vescovo jovem Timoteo, bispo Timóteo: ricordati di tua recorda-se mamma e da di tua tua mãe nonna, e da tua avó, delle tue radici, das del tuas tuo popolo. raízes, do povo. Mosè è tanto amico di Dio Moisés é da tão poter amigo de parlare Deus con lui que pode faccia a falar com faccia ele face a face e resterà tanto amico e degli permanecerá uomini tão amigo da dos provare homens misericordia que sentirá per i loro misericórdia pelos peccati, seus per pecados, le loro tentazioni, pelas suas per tentações, l'improvvise pela inesperada nostalgia nostalgia che gli esuli que os ricordano del exilados têm passato em di relação ao quando passado, erano in Egitto. lembrando-se de quando estavam no Egito. Mosè non rinnega Dio, Moisés não renega a Deus, ma neppure rinnega il suo popolo. mas também não renega o seu povo. È coerente É con coerente il suo com sangue, o seu sangue, è coerente é con coerente la voce di Dio. com a voz de Deus. Mosè non è dunque condottiero autoritario del Portanto, Moisés não é um líder autoritário nem despótico. Pelo contrário, o livro dos Números define-o mais humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra. Nonostante la sua condizione di Apesar da sua condição privilegiada, Mosè non cessa di Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres em espírito che vivono facendo que vivem fazendo da confiança em Deus il viatico del o loro viático do próprio caminho. un uomo del popolo. É um homem do povo. Così il modo più proprio di pregare di Assim, a forma mais adequada de Moisés rezar será a intercessão. La sua fede in Dio fa tutt'uno A con sua il fé em senso di Deus é paternità uma che só com o nutre sentido la de sua paternidade que gente. La nutre pelo scrittura seu lo povo. raffigura abitualmente Habitualmente, a con le mani Escritura in terra, representa-o com as mãos elevadas a tese Deus, verso l'alto, como verso Dio, vers- quasi a fare elevadas a da Deus ao alto, como se servisse de ponte com a própria pessoa entre o céu e a terra. Perfino nei momenti più Até nos difficili, momentos mais perfino nel difíceis, giorno até no in cui dia il em que o popolo povo rifiuta rejeita a Dio Deus, e lui stesso come guida ele per mesmo farsi un vitello guia, di oro, fazendo Mosè non se la sente di um mettere da bezerro de parte ouro. Moisés não la quer sua pôr gente. de lado o seu povo. È il mio popolo, É o è meu il povo, tuo popolo, è il é o mio teu popolo. povo, o meu povo. Non rinnega Não renega. né del popolo. Não renega a Deus nem o E seu dice a povo. Dio, questo E diz a popolo Deus: ha este povo commesso un grande cometeu peccato. um grande pecado. Si sono fatti Fez un para Dio si d'oro. mesmo um Deus de ouro. Ma ora, se tu perdonassi il loro Rogo-vos que peccato, lhes perdoeis este pecado. altrimenti, Caso contrário, se tu non perdonassi se tu não questo peccato, perdoastes, cancella apagai-me dal tuo libro do livro scritto. que escrevestes.
Mosè non negozia il popolo. Moisés não È negocia o il povo. ponte, è É a ponte, é a l'intercessore. intercessão. Ambedue, il Os dois, popolo o e povo Dio. e E Deus. lui è E ele in mezzo. está ali no meio. Non vende la sua Não gente vende a per sua far gente carriera. para fazer carreira. Non è un arrampicatore. Não é um que È un quer subir. intercessore É um intercessor per la sua gente, per pela la sua sua gente, carne, per la sua pela sua storia, carne, per il pela suo sua popolo história, para o seu povo e per Dio che e para lo ha Deus chiamato. que o chamou. È il ponte. É a ponte. Che bell'esempio Que belo exemplo per tutti i pastori para todos os pastores che devono essere que ponti. devem ser ponte. Per questo Por isso, si chiama Pontifex. por isso se Ponte. chama Pontifex, I ponte. pastori sono dei ponti. Os pastores são Tra il popolo pontes al entre quale o povo appartengono ao qual pertence e Dio al e quale Deus appartengono per vocazione. ao qual Così è pertence por Mosè. vocação. Assim é Moisés. Perdona, Signore, il loro peccato. Altrimenti, se tu non perdoni, Perdoai cancellami os dal pecados. tuo Caso libro contrário, che hai apagai-me scritto. do livro que Non escrevestes. voglio fare carriera Não con quero il mio fazer popolo. carreira com o meu povo. E questa è la preghiera Essa é a oração che i veri que os credenti verdadeiros coltivano fiéis nella loro vita cultivam na sua spirituale, vida espiritual. anche se sperimentano le mancanze Embora delle experimentem persone as falhas e das la loro pessoas e a sua lontananza da Dio, distância de Deus, questi oranti esses non li orantes condannano, não as condenam, non li rifiutano. nem as rejeitam. L'atteggiamento A dell'intercessione atitude de è intercessão dei santi, é che própria dos imitazione di santos que, Gesù, a imitação de fanno Jesus, ponte são tra pontes Dio e il suo entre popolo. Deus e o Mosè seu in povo. questo senso Moisés, nesse è sentido, stato il più grande profeta foi o di maior Gesù, profeta de nostro Jesus, avvocato e nosso intercessore. defensor e Anche oggi intercessor. Também hoje, Gesù è il Jesus é a pontifex, è il ponte, é o ponte pontifex tra noi e il Padre. entre nós e o E Pai. Gesù E Jesus intercede per noi, intercede por nós. fa vedere al Padre le Faz piaghe viver che sono ao il Pai as prezzo chagas que é o della preço nostra salvezza da nossa e salvação. intercede. Intercede. E Mosè, figura di Moisés, Gesù intercessore. figura de Jesus Oggi intercessor. Gesù prega per Jesus prega por noi, nós, intercede. intercede. Mosè ci sprona a pregare con Moisés il medesimo exorta-nos a ardore di rezar Gesù, com o a mesmo ardor de intercedere per il Jesus, mondo, a a interceder pelo ricordare mundo, che esso, a recordar que ele, nonostante apesar de tutte le sue todas as fragilità, suas fragilidades, appartiene sempre a Dio. pertence sempre a Deus. Tutti appartengono a Dio. Todos pertencem a Deus. I più brutti peccatori, Os pais feios, os la ruins gente pecadores, più malvagia, pessoas mais malvadas, dirigenti più corrotti, dirigentes mais sono corruptos, figli di Dio. são filhos de Deus. E Gesù E sente Jesus questo e intercede sente per loro. isso e intercede por todos. E il mondo vive e prospera E o mundo grazie vive e alla prospera benedizione graças di à Gesù, bênção do justo, alla preghiera di à pietà. oração de piedade que o santo, A questa preghiera di pietà che il santo, essa oração de piedade que o santo, o justo, o l'intercessore, intercessor, il o sacerdote, sacerdote, il vescovo, o il bispo, o papa, papa, il laico, o leigo, qualsiasi qualquer battezzato, batizado, eleva eleva incessantemente per gli uomini incessantemente pelos in homens, ogni luogo em e todos in os ogni lugares tempo della storia. e épocas da história. Pensiamo Vamos pensar a Mosè, em Moisés, intercessore. intercessor. E quando ci viene voglia E di quando nos vem condannare qualcuno, a vontade de e ci condenar alguém, arrabbiamo dentro, ficamos com raiva dentro. arrabbiarsi va bene, Ficar è un com po' raiva di às vezes é bom, salute, ma condenare mas non va bene. condenar não faz bem. Tu ti arrabbi, cosa Você fica devi com fare? raiva. O que você tem que Vai a fazer? intercedere per Vai lui. interceder por Ci ele. aiuterà tanto. Vai nos ajudar muito. Grazie. Obrigado. Encerra assim, Papa Francisco, a sua catequese dessa quarta-feira, 17 de junho, sobre a oração de Moisés. Teremos agora, na sequência, a síntese nas várias línguas tradicionais, iniciando pelo francês, depois temos inglês, alemão, espanhol, que é o próprio Santo Padre quem fará a síntese, português, árabe e, finalmente, polonês. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il la donne Recordando que na spécialement aux enfants, conclusão aux da audiência, o personnes Santo âgées, Padre aux estará malades dando et a aux personnes sua qui bênção sont dans apostólica, l'école. presidida da oração do Pai Nosso. Voici le résumé en Bom, français Santo de la Padre, catéchèse que vient de nesse prononcer le itinerário Saint-Père. sobre o tema da oração, Chers frères et sœurs,
Quand Dieu appelle Moïse, recorda que celui-ci est quelqu'un Deus qui a nunca échoué, gostou de un lidar com fugitif, orantes fáceis. invité à prendre soin du E peuple vai então d'Israël. para a Il pessoa de oppose ses Moisés. peurs et ses Moisés, objections. que será um Il n'est pas interlocutor digne de cette mission. Il ne connaît pas le nom de Dieu. desde o primeiro Les dia da sua Israélites ne vocação. le croiront pas. Il balbutie. Quando Deus o chama Le mot Moisés, que répète le é plus souvent Moïse humanamente, est e o Papa pourquoi? cita, um Et Dieu lui fracasso. reprochera son manque de confiance, ce qui Bom, o l'empêchera livro do d'entrer Êxodo dans la terre promise. representa Moisés na terra de Avec Madian ses craintes, e ele está lá un como um cœur qui souvent fugitivo. vacille, Moïse Quando era se jovem, présente comme un homme semblable à nous. sentir a pena do Nous seu sommes povo. plus touchés par E o sa que ele faiblesse fez? que par sa Levantou-se force. também em defesa dos Il est à oprimidos. la fois Mas un ami de Dieu, imediatamente o que acontece? pouvant lui Descobre que parler face apesar à face, das suas boas et un ami intenções, des das hommes suas pour qui il intercède. mãos, não Le brota livre des justiça. Nombres le Mas pelo définit contrário, comme l'homme le brota plus humble que violência. la terre ait porté. Eis Il então ne que cessera se pas d'appartenir à desintegram ces pauvres en os esprit, sonhos de qui glória. vivent en faisant de la Moisés confiance en não é Dieu então um le funcionário viatique promissor, de leur route. destinado àquela carreira Ainsi, rápida, la façon propre mas de é alguém prier de Moïse que teve sera oportunidades e que l'intercession. agora, o que faz? L'attitude de Apacenta um l'intercession rebanho est que le nem propre des sequer saints, é qui, seu à rebanho. l'image de Jésus, sont des ponts entre Esse era Dieu et Moisés. son peuple. Como Le disse o monde Papa, vit et prospère humanamente, grâce à la bénédiction du juste, fracasso. à la prière E é incessante pour les hommes precisamente no en tout temps silêncio do et en tout deserto lieu de de Madian l'histoire. que tudo ocorre. Et maintenant, O le que Saint-Père acontece? va saluer en italien Deus les convoca francophones. Moisés. Nós vamos à saudação do Santo Saluto Padre aos cordialmente i nossos fedeli di lingua francese. irmãos franceses. Venerdì prossimo celebreremo la solennità del cuore di Gesù. Non abbiate paura di presentargli tutte le intenzioni della nostra umanità sofferente, le sue paure, le sue miserie. Possa questo cuore pieno di amore per gli uomini dare a tutti speranza e fiducia. Dio vi benedica. Vous saluez en italien, le Saint-Père Santo vient de dire Padre saúda cordialmente os Je fiéis de salue língua cordialement les francesa. fidèles de langue française. Próxima sexta-feira, vamos Vendredi celebrar a prochain, nous solenidade célébrerons la do solennité du coração cœur de de Jésus. Jesus. N'ayons pas peur Não de tenho lui medo présenter de toutes les intentions de notre apresentar-lhe humanité todas as qui souffre, intenções da nossa ses peurs, ses humanidade que misères. sofre, Que os ce seus cœur medos, plein as suas d'amour pour misérias. les hommes Possa donne à esse chacun coração cheio de amor l'espérance et pelos la homens confiance. dar a todos Que Dieu vous esperança e bénisse. confiança. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação então aos fiéis de língua francesa. Próxima síntese que teremos será em Most Holy Father, inglês. the English-speaking faithful joining us from Estamos Geneva wish transmitindo to ao express vivo to you their da sentiments of Biblioteca respect do Palácio and esteem, Apostólico, and to assure you audiência of com their o Papa prayers Francisco for the nesse ministry período as de the Sanctuary coronavírus, sem a presença dos At the fiéis. end Tenho of the certeza que audience, o Papa Francisco não we vê a will hora also de poder recite the se Our Father encontrar in Latin. com os fiéis ou Holy na Father, we Praça then São impart Pedro his ou na apostolic grande sala blessing, which Paulo he willingly VI. extends Nesse to all período, então, children para and evitar young ainda people, as aglomerações, elderly and the sick. a audiência é The realizada following is de a modo summary privado. of the Holy Father's words this morning. Recordamos, Dear brothers mais and uma vez, o Papa sisters, dedica in our sua continuing catequese à oração de catechesis and prayer, Moisés, we now consider the prayer of Moses. que The nesse book of período da sua Exodus vida portrays Moses apacenta um as the rebanho anointed que hero nem as a sequer é faithful, seu. E precisamente yet no at a certain silêncio do point in his deserto de life, Madian, he Deus encounters convoca God in the Moisés. wilderness. Recordamos a Returning to revelação Egypt, the da Lord calls sarça Moses to ardente. return to Eu Egypt in sou o order to lead Deus his do teu people to pai, o freedom. Deus de Abraão, o Deus de Isaque Moses, e o faced Deus de with the Jacó. majesty E o of que faz Almighty God Moisés? and his demands, Esconde o rosto, resists the call pois não ousava of olhar text, para Deus. protesting his unsuitability for such A a Deus great que task. fala, que o convida a Nevertheless, cuidar God novamente do entrusts him povo de with the Israel, Moisés se responsibility opõe. of calling the divine law to the Opõe os people of seus Israel, medos e and objeções. Moses Não é becomes a digno daquela great missão, não intercessor, conhece especially o when they nome are de tempted Deus. or Os have sinned. israelitas não With hands acreditarão nele. outstretched to God, Ele é Moses gago, makes of tem uma himself língua que a kind gagueja. of bridge between earth and A heaven, palavra que through floresce the mais people frequentemente nos when they lábios de are Moisés most em in cada need. oração que dirige a In this Deus é a way, pergunta: he por quê? prefigures Jesus, Por que me our great enviastes? intercessor Por que and quereis high libertar priest. este povo? We Christians Por are quê? also called to share in this No type of prayer, Pentateuco, recorda interceding for Francisco, those who há need até um God's trecho dramático onde Deus for the repreende redemption of Moisés the world.
pela sua falta de confiança, Holy Father, we falta learn que o from the impedirá English-speaking depois faithful de entrar Italian. na terra prometida. Saluto i fedeli Saudação di do lingua Santo Padre inglese aos fiéis de collegati língua attraverso i inglesa. mezzi di comunicazione sociale. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us Papa over saúde os the fiéis de língua inglesa, For you coligados and your através dos families, meios I de invoke the comunicação joy social. and peace Invoco of sobre the Lord. vocês e suas God famílias bless you. a alegria e a paz do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese será em alemão e a saudação aos fiéis de língua alemã. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Então, Sprache com unter esses uns temores, versuchen com esse coração que muitas vezes vacila, den Nachfolger Moisés des heiligen Petrus parece um homem como nós, disse Francisco. E é com a sua fraqueza e também com a sua força que nós ficamos impressionados. Encarregado por Deus de transmitir a lei ao seu povo, mediador dos mistérios mais altos, não é por esse motivo que ele deixará de manter estreitos vínculos de solidariedade com seu povo. O Papa insiste muito. Ele não esqueceu o seu povo, especialmente na hora da tentação e do pecado. Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele face a face. Que grande privilégio. Mas permanecerá também amigo dos homens, do seu povo, que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações, pela inesperada nostalgia que os exilados têm em relação ao passado. Recordamos lembrando-se quando estavam no Egito. Portanto, Moisés, recordava Papa Francisco, não é um líder autoritário, despótico, mas pelo contrário, já o livro dos Números define-o como o mais humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra. E apesar dessa condição privilegiada, Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres sem espírito que vivem fazendo da confiança em Deus o viático do próprio caminho. Assim, a forma mais adequada de Moisés rezar será a intercessão. Ele é o intercessor. A sua fé em Deus é uma só, com sentido de paternidade, dessa grande paternidade que ele tem pelo seu povo, que ele nutre pelo seu povo. Francisco recorda que habitualmente a Escritura representa Moisés com as mãos elevadas a Deus, como se servisse de ponte. Essa é uma palavra pontifex, como o Papa recordava, de ponte, como os pastores são ponte. Essa ponte com a própria pessoa entre o céu e a terra. E até nos momentos mais difíceis, até no dia em que o povo rejeita a Deus e a ele mesmo como guia, recordando, fazendo o bezerro de ouro. Moisés não quer pôr-se de lado, mas quer ser ponte. A saudação do Santo Padre, os fiéis de língua alemã. Diventa il grande intercessore del popolo di Dio. Anche noi dobbiamo renderci conto che non siamo mai davanti a Dio solo come individui, ma anche come membri della Chiesa e figli dell'unica famiglia umana. Questo dovrebbe diventare visibile anche nel nostro modo di pregare gli uni per gli altri. Dio vi benedica. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Papa saúda cordialmente os fiéis de língua alemã. Moisés não reza para si mesmo, reza pelos outros. Torna-se o grande intercessor do povo de Deus. Também nós, diz Francisco na sua saudação, nós devemos levar em consideração que não somos jamais diante de Deus somente como indivíduos, mas também como membros da igreja e filhos da única família humana. Isso deveria tornar-se visível também no nosso modo de rezar uns pelos outros. Que Deus abençoe todos vocês. A próxima síntese que teremos será em espanhol e será o próprio Santo Padre na sua língua mãe. Recordamos que todas as quartas-feiras faz a síntese em espanhol e depois a saudação também aos fiéis de língua espanhola que seguem através dos meios de comunicação essa audiência geral. Estamos transmitindo, como dissemos, diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico.
Mas vamos ouvir o Santo Padre na sua língua Queridos mãe. hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo, y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de por qué. ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga. Assim, a saudação do Santo Padre também para os fiéis de língua espanhola. Agora, o senhor Bruno Lins, a síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Social, testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos passam por dificuldades. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje refletiremos sobre a figura de Moisés. No momento em que Deus o chama para salvar o seu povo, Moisés não se apresenta como um interlocutor fácil. Para além do fato de que se encontrasse num estado de fracasso humano por ter tido que fugir do Egito, após cometer um ato de violência defendendo um hebreu oprimido, quando Deus se revela diante dele na sarça ardente, Moisés
não deixa de manifestar os seus limites e medos diante da missão que lhe era conferida. Porém, na mansidão e humildade, se converte no mediador dos mistérios divinos junto do povo, sem nunca se deixar levar pela tentação do autoritarismo e despotismo. A sua fé fez dele amigo de Deus, o que lhe dava confiança para interceder pelo povo hebreu, cheio de compaixão diante de suas fragilidades, como no caso do bezerro de ouro. Desse modo, Moisés era uma figura profética de Jesus, que nos ensina a não condenar os outros nas suas fraquezas, mas a interceder, como verdadeiros advogados e pontes, movidos por piedade e pela certeza que o mundo prospera graças à bênção e à oração do justo a favor dos homens. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Vi incoraggio con la vostra preghiera di intercessione e il vostro esempio di vita cristiana a diventare luce per i fratelli, specialmente per quelli che sono nel buio delle loro fragilità, affinché si lasciino rischiare dalla misericordia divina. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos a tornar-vos, com a vossa oração de intercessão e o vosso exemplo de vida cristã, luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas, de modo que se deixem iluminar pela misericórdia divina. Que Deus vos abençoe. Saudação, portanto, do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, encorajando cada um de nós a nos tornarmos com a nossa vocação de intercessão, exemplo de vida cristã, luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas. Agora teremos a síntese em árabe e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Nós celebramos no último dia 15 o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em mensagem no Twitter, o Pontífice destacou que a pandemia demonstrou o despreparo da sociedade em acolhê-los, já que foram a principal vítima do coronavírus. A pandemia mostrou que nossas sociedades não estão organizadas o suficiente para dar lugar aos idosos com justo respeito à sua dignidade e fragilidade. Onde não há cuidado com os idosos, não há futuro para os jovens. Nessa mensagem, Francisco recordou então o Dia Mundial da Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. E este ano, as Nações Unidas destacaram a necessidade de se proteger os idosos durante e depois da pandemia da Covid-19. Embora, naturalmente, todas as faixas etárias corram risco, os idosos têm um risco maior de mortalidade e doenças graves após a infecção. Entre as pessoas acima de 80 anos, a taxa de mortalidade é 5 vezes maior, recordamos. Estima-se que 66% das pessoas com 70 anos ou mais têm pelo menos uma condição de saúde subjacente, colocando-se em maior risco. Os idosos também podem ser discriminados quando médicos e hospitais decidem quem tem acesso a tratamentos e medicamentos. Além disso, antes da pandemia, metade da população idosa em alguns países em desenvolvimento já não tinha acesso a serviços essenciais de saúde. Uma realidade muito triste. A crise pode levar a uma redução ainda de serviços críticos, aumentando ainda mais os perigos. No último mês de maio, o secretário-geral da ONU, Guterres, lançou um relatório detalhando o impacto da Covid-19 nos idosos. Na ocasião, ele afirmou que nenhuma pessoa, jovem ou velha, é dispensável.
Para o chefe da organização, os idosos têm os mesmos direitos à vida e à saúde que todos os outros. Disse ainda que decisões difíceis sobre cuidados médicos devem respeitar os direitos Saluti humanos fedeli e a di dignidade Guaraba de che todos. seguono questo incontro Saudação attraverso do i Santo mezzi Padre di aos fiéis de língua comunicazione árabe. sociale. Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Gesù, a intercedere per il mondo, a ricordare che esso, nonostante tutte le sue fragilità, appartiene sempre a Dio e il mondo vive e prospera grazie alla benedizione del giusto, alla preghiera di pietà che i santi elevano incessante per gli uomini. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saúdo os fiéis de língua árabe, disse o Papa, que seguem esse encontro através dos meios de comunicação social. Moisés nos exorta a rezar com o mesmo ardor de Jesus, a interceder pelo mundo, a recordar que nele, apesar de todas as suas fragilidades, que ele pertence sempre a Deus. E o mundo vive e prospera graças à bênção do justo, a oração de piedade que os santos elevam incessante pelos homens. Que o Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que nós teremos agora será em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis Ojcze Święty, poloneses. wierni w Polsce i w innych krajach, Há łącząc 30 się za anos, em uma pośrednictwem mensagem środków masowego para o przekazu, 23º Dia Mundial pragną da złożyć Paz, waszej świątobliwości São João Paulo II chamava a atenção que existe no universo uma ordem oraz que deve zapewnić ser o swej respeitada gorącej modlitwie we e a wszystkich pessoa humana, intencjach związanych dotada da possibilidade de livre escolha, tem uma grave responsabilidade na preservação dessa ordem, Mówimy modlitwę também em Ojcze função do nasz, bem-estar ojcze das nasz. gerações futuras. Po jej A zakończeniu questão Ojciec Święty ecológica apeluje nos dias de wszystkim hoje assumiu apostolskiego tais dimensões que błogosławieństwa, nela está obejmując envolvida a rozszerzenie responsabilidade de todos. osoby w podeszłym O wieku, respeito pela vida e pela dignidade da pessoa humana inclui também streszczenie katechezy o Ojca respeito Świętego. e o cuidado pelo universo Drodzy bracia i criado, siostry, que está dzisiejszej chamado a unir-se katechecie com o homem para mówimy glorificar o a Deus. modlitwie Mojżesza. Ao ler essa passagem colocada Stając w ao obronie final, com as uciśnionego linhas ludu iniciais do wybranego, jak texto, pamiętamy, não teríamos za dúvida em afirmar que tratar-se de uma mensagem chwili, kiedy escrita Bóg go pelo powołuje, Papa Francisco jest sobre o życiem cuidado da otwartym. casa comum, indissociável do Upadła jego respeito kariera. pela dignidade do homem. Mas Na trata-se, na pustyni Madian verdade, wypasa owce. recordamos da mensagem de Tam São João również Paulo II, przeświadczy intitulada obecności Boga, Paz który com objawił się Deus jemu w Criador, płonącym krzewie. paz com toda a criação. Otrzymuje Com a data de polecenie, 8 de dezembro de by zatroszczył się o lud 1989 ainda, Izraela. divulgada, como disse W antes, dialogu z por Bogiem ocasião Mojżesz przedstawia do swoje wątpliwości. 23º Dia Mundial da Paz, celebrado em Później janeiro, pełen 1º de janeiro de będzie pytał 90, Boga, onde dlaczego? o então pontífice afirma ser Dlaczego mnie a posłałeś? crise ecológica Dlaczego um chcesz wyzwolić problema ten lud? moral. Rozmawiając Portanto, z não seria Bogiem equivocado twarzą w afirmar twarz, que a mensagem do stawia Papa się za polonês, ludem i divulgada há mais de usprawiedliwia 30 jego anos, postępowanie. lançou as bases Pełni para a rolę encíclica jakby Laudato Si do pomostu Papa między niebem a Francisco, da ziemią. qual comemoramos os W 5 chwili, gdy anos de lud czyni publicação. sobie bożka Na ze realidade, złota, o wkłada magistério de oliwę w Francisco está em przebacz im total ten grzech. continuidade A jeśli com o nie, Papa polonês to quando wymasz levantou je essas natychmiast questões. z Twej księgi, Preocupação com a którą saúde da napisał. criação começou a ganhar Jego corpo modlitwa em alguns powstała países, list. principalmente a partir dos anos 70 e Dzisiaj 80, jest ona udziałem e envolveu também a świętych, questão da którzy guerra naśladując e do Pana uso da Jezusa, energia nuclear e stają seus się riscos. pomostami Recordamos o między acidente de Bogiem a Jego Chernobyl ludem. em 86, considerado Niech o maior w naszej acidente nuclear modlitwie da história, que również afetou nie seriamente zabraknie Ucrânia, wstawiennictwa za Belarus, Rússia światem e i lançou uma przekonania, nuvem że radioativa mimo wszystko sobre toda a Jego Europa, słabości, acendendo assim um sinal zagubienie de alerta zawsze em należy relação On à do Boga. segurança dessas usinas e não só. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, A saudação do języku Santo Padre polskim. agora aos fiéis poloneses. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Oggi ricorre la memoria liturgica del Santo Fratello Albert Chmielowski, protettore dei poveri. Egli aiutava i senza tetto e gli emarginati a ritrovare un posto degno nella società. Avendo egli imitato l'esempio di San Francesco di Assisi, viene chiamato il poverello polacco. Il motto della sua vita era
essere buono come il pane. Seguiamolo nell'amore fraterno, portando aiuto agli affamati, agli sconfitti della vita, ai poveri, ai bisognosi e soprattutto ai senza tetto. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Tradução das Ojca palavras do Santo Padre, que saúda cordialmente todos os poloneses. Dzisiaj Francisco przypada recorda wspomnienie que świętego hoje brata nós Alberta recordamos a Chmielowskiego, memória litúrgica do opiekuna Santo ubogich. Irmão Albert Pomagał Chmielowski, on bezdomnym protetor i dos pobres. Ele zmarginalizowanym ajudava os powracać do sem-teto e os godnego życia w marginalizados społeczeństwie. a reencontrar posto Na wzór digno na świętego sociedade, Franciszka z Asyżu tendo nazywany ele jest imitado o polskim exemplo de biedaczym. São Francisco de Assis, Jego życiową é chamado o dewizą było pobrezinho zawołanie polonês. być dobrym O jak lema on. da sua vida era ser bom Naśladujemy go w como o bratniej pão. miłości, Vamos prosząc segui-lo pomoc no amor głodnym, fraterno, zagubionym życiowo, levando ubogim, ajuda aos famintos, potrzebującym, a zwłaszcza aos bezdomnym. derrotados Niech pela vida, będzie aos pobres, aos pochwalony Jezus necessitados Chrystus. e, sobretudo, aos sem-teto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Conclui assim a saudação Santo Padre, i Papa fedeli di lingua italiana Francisco collegati aos attraverso i poloneses. mezzi di E a comunicazione última parte, desiderano último momento esprimere dessa audiência sincera geral é a solidarietà saudação que o tutti Santo gli Padre altri faz gratitudine em italiano, e naturalmente pregano para per os tutte fiéis de le língua intenzioni italiana, que del suo através do rádio, da universale televisão ministero e apostolico. das redes sociais estão A seguindo conclusione esta di audiência questa geral. udienza Recordamos reciteremo la então preghiera del Padre que nostro in hoje latino, nós temos a memória litúrgica do terminata la Santo quale Irmão il Santo Albert Padre Chmielowski, o impartirà la pobrezinho benedizione polonês. apostolica Exemplo estensibile para in todos modo nós, speciale ser bom ai bambini, como o agli pão. anziani e ai sofferenti. Vamos então agora às palavras finais do Santo Padre. Ricorre oggi la giornata della coscienza, ispirata Hoje é o alla dia testimonianza del diplomatico da portoghese consciência, inspirada no Aristides de testemunho Sousa do Mendes, diplomático português il quale Aristides de Souza 80 Mendes, anni or o sono qual, 80 anos decise di atrás, seguire decidiu la de voce seguir a della voz da coscienza consciência e salvò la vita a e migliaia salvou a di vida a ebrei milhares de e hebreus altri e perseguitati. outros perseguidos. Possa sempre e dovunque Possa sempre, em essere todo lugar, rispettata ser la respeitada libertà di a coscienza liberdade de consciência e possa ogni e cristiano possa cada dare cristão esempio di dar coerenza exemplo de con coerência una com uma coscienza consciência reta retta e illuminata e dalla iluminada parola di Dio. pela palavra de Deus. Saluto i fedeli di lingua italiana. Papa agora saúda os Dopodomani fiéis è de la língua solennità del Sacro Cuore di italiana. Gesù, una festa tanto cara al popolo Depois de amanhã, é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, uma festa muito cara che si ao povo nascondono nel cristão. cuore di Convido Gesù todos a descobrirem as imparare riquezas que se escondem a no amare coração de il prossimo. Jesus para aprender a amar o próximo. Rivolgo il mio pensiero agli anziani, Dirijo o meu pensamento giovani, aos idosos, malati e jovens, agli enfermos sposi e recém-casados. Volgete lo sguardo Dirijam o al olhar cuore di ao Gesù coração de Jesus e troverete e la vocês vão pace, encontrar a paz, il o conforto conforto e la e a speranza. esperança. Di cuore vi De coração, benedico. abençoo todos vocês. E agora vamos rezar o Pai Nosso, o Papa Francisco, e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum, dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão dessa audiência geral
dessa quarta-feira, 17 de junho. Concluímos com as palavras, com a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos, disse, a tornar-vos com a vossa oração de intercessão e o vosso exemplo de vida cristã, luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas, de modo que se deixem iluminar pela misericórdia divina. Com essas palavras, recordando também a festa do Sagrado Coração de Jesus, um abraço aos nossos irmãos deonianos e a todos vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira a você. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.